tem que fazer o pé de meia. E será que o Cruzeiro vai precisar fazer o pé de meia para pagar o Leonardo Jardim, que está chegando aí, Hugão? Está anunciado o técnico português. Vamos ouvir primeiro, que já tem até recado para a torcida do Cruzeiro, e depois a gente conta mais dessa história. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos. Ô, Bel, o Cruzeiro anunciou hoje, né? A gente até esperava que tivesse alguma coisa para se desenrolar ainda, mas anunciado já tem um conhecimento já do clube, né? O que pesou realmente foi a notoriedade do Cruzeiro dentro do continente. E sem dúvida nenhuma, ele sabe a que vem a responsabilidade de poder dirigir uma equipe como o Cruzeiro. Para quem não conhece, e algumas pessoas estavam falando assim, cara, conheço pouco da história do Jardim. O Jardim foi o treinador daquele time do Mônaco, que revelou Mbappé, que revelou mais ou menos ali o Bernardo Silva. Tinha uma galera muito boa, o Falcão Garcia era o centroavante daquele time ali. Né? Então, ou seja, o camarada que sabe trabalhar com grandes nomes, tão pesados quanto os nomes que estão estão hoje vestindo a camisa do Cruzeiro, por já terem uma história dentro do país e uma história em outros clubes, e precisam escrever a sua história também com a camisa do Cruzeiro. Estou muito satisfeito. Quando anunciou que seria o Renato Gaúcho, tá gravado, tá no YouTube, que eu falei aqui no programa assim, não sei se me agrada tanto a figura do Renato Gaúcho. Mas o Leonardo Jardim, quando o Léo mostrou aqui no telão, eu falei assim, se conseguissem fechar com o Leonardo Jardim, eu ia ficar feliz. É claro, ainda precisa se confirmar, se comprovar, dentro de campo, nas 4 linhas. Mas que entende de bola, entende muito de futebol, sabe lidar com medalhões e, melhor, sabe revelar garotos jovens. E aí eu acho que fecha bem, porque o Willian está se mostrando um ótimo treinador do América, o Cuca, todo mundo sabe da competência, e o Jardim também é um ótimo técnico. Eu acho que Minas Gerais começa a pensar no futebol melhor. E um detalhe que eu não sei se é positivo ou negativo. O Brasil está pagando melhor do que Portugal, do que muito país lá para treinador. E às vezes até para jogador. Tem jogador preferindo vir para cá do que renovar em alguns países da Europa. E você tem que levar em consideração a desvalorização da moeda nacional, o que dificultaria ainda mais para trazer esses caras. Justamente. Então isso é bom pelo lado que fortalece o futebol brasileiro, mas é ruim, porque os clubes têm dinheiro para pagar isso? Não tem não. Não é? Vai, No caso tem do que fazer Cruzeiro, merchan. No caso do Cruzeiro é o ano de aporte, então é uma situação atípica. Mas os demais clubes, como o Corinthians e tal, então, até o próprio Só Atlético, endividando, né? vez ou outra, eles dão passos maiores do que podem naquele momento. Agora vamos ouvir o Matheus Henrique ainda falando dessa saída do Diniz. Cara, acredito que assim, cada treinador tem a sua ideia, né? Claro que com o Diniz a gente sabe que a gente não conseguiu atingir o que a gente esperava, mas nem por conta dele, mas por conta da gente também, porque como eu sempre digo, quem entra em campo é a gente, né? E aí o grupo ficou bem chateado, né, com a demissão dele, porque a gente, um cara trabalhador, um cara do bem, então, mas são ossos do ofício, né, que acontecem no futebol aí a cada mês, a cada semana, e a gente tem que seguir em frente. Eu particularmente só tenho a desejar tudo de bom sempre pro Diniz, um cara que em pouco tempo aqui eu aprendi muito com ele, desejo sorte na vida dele, que eu tenho certeza que ele vai voltar a brilhar na carreira dele. Eu acho que isso muito é aquela coisa do coleguismo do futebol, né? Assim, evidentemente que tirando aqui toda essa parte pejorativa da gente usar essa palavra, mas acho que é mais aquela coisa mesmo, tipo assim, somos profissionais de futebol, vamos valorizar quem passou por aqui, do que necessariamente o resultado, porque o Fernando Diniz não demonstra resultado. Eu estava falando sobre o jogo contra o Uberlândia, e guardadas as devidas proporções, toda vez que eu vi o time do Fernando Diniz, ia falar Leonardo Jardim, do Fernando Diniz atuando, por exemplo, ele sempre atuava com os volantes fora da área. E volante tem que pisar na área. Volante ou ele briga pela segunda bola, seja ela no seu campo ou no setor ali, da saída de bola ali do time adversário, mas o volante ele tem que pisar na área. Principalmente o segundo volante. Principalmente. E o Matheus Henrique fez até gol numa jogada em que o Bolazzi foi lá, fez a dividida e ele pisou na área, entrou na área. Tinha 5 jogadores do Cruzeiro naquele gol ali da reação contra o Uberlândia. Isso é muito necessário. E o Diniz segurava muito essa galera para fazer aquele toque de bola, ficava os atacantes isolados e não acontecia nada, Bel. Mas o Matheus pisava muito na área, com o Diniz já. Porque ele é um jogador inteligente. Ele pensava assim, ó, não tá funcionando, eu vou tentar ir lá. Mas via ele tomar muita bronca para poder avançar muito, tá falando, ele tinha a obrigatoriedade de sair tocando todo mundo junto. Isso não funcionava, não chegava lá na frente. Aí mesmo, Miltinho. Mas a gente falou ontem, né, Algão, mudando o assunto assim para uma prosa que não é tão legal,
Sobre a lesão do João Marcelo, adiantamos aqui um pouquinho do que o Cruzeiro chegou a divulgar, mas o negócio é sério e não se sabe ainda quanto tempo que o João Marcelo vai ficar fora. Vamos colocar aí, por gentileza, isso aí foi o anúncio, né? Que ele foi submetido aos exames que constataram, então já não daria para ser um tratamento convencional. E ele mesmo, né, fez um post aí um momento em que ele machuca aí, Toledinho. E sem nenhuma, assim, interferência do adversário, né? Foi uma e coisa, o Fabrício, foi um azar mesmo. Foi tão nítido que o Fabrício nem se aproxima. O Fabrício já fala, olha, substituição. É multiligamentar essa lesão, e pelo que constatou lá também, está dentro aí do post também, atingiu também o menisco, né, do jogador, foi sozinho. Realmente o que acontece é assim, é um acidente de trabalho, que acontece, a gente fica muito triste em relação a isso. Ontem ele fez um post agradecendo as mensagens da torcida do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma também tiveram mensagens de torcidas de outros times, porque sabe que isso para o jogador é muito complicado. E no momento em que ele tem ali, que ele desliza ali com a perna dele e acontece a lesão, ele já já se joga no chão, porque a gente sabe que realmente é uma coisa que dói demais da conta. O Fabrício Bruno já pede a substituição. O que podemos desejar ao João Marcelo é toda a sorte do mundo para você e que você tenha uma ótima recuperação, que Deus te abençoe. E pode ter certeza que toda a equipe aqui do Alterosa Esporte deseja a você e manda as melhores vibrações e que Deus te abençoe para você se recuperar rápido, porque um ano, provavelmente, a gente faz para ele voltar antes, né? Mas uns 8 meses eu acho que dá. Porque ele tem que, na temporada. verdade, ele substitui o ligamento que rompeu por um tendão e demora 6 a 7 meses para o tendão se virar ligamento de novo e ficar zerado. Agora, o lado ruim é esse tempo parado, o lado bom é que a medicina hoje esportiva está muito avançada e certamente ele vai voltar como o Dudu, vai acabar voltando bem. E tem 24 anos, né? Então a idade joga a favor dele, por ser jovem. No caso do Atlético tem o Cadu e o Caio Maia. Pela juventude, a recuperação também pode ser mais rápida, mas você imagina a frustração do jogador na primeira semana de fevereiro praticamente perder a temporada. E é um dos melhores momentos dele com a camisa do Cruzeiro, né? Num A torcida time do Cruzeiro, forte, né? exato. A torcida do Cruzeiro tem muita confiança no João Marcelo. Inclusive, toda vez que você faz uma escalação, é bem difícil você ver o João Marcelo fora de uma escalação da torcida do Cruzeiro. A você, Deus te abençoe, Joãozinho. Vamos que vamos. Nome de craque da história do Cruzeiro, a gente tem certeza que vai se recuperar bem, ainda vai dar muita alegria para nossa torcida. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente mostra também a solidariedade do elenco, que Toledo, no início, né, o América e o Cruzeiro se enfrentam amanhã. Então, a semana de clássicos. E logo depois tem Cruzeiro e Atlético também no final de semana. E o Cruzeiro já está divulgando a parcial, porque é torcida única, torcida do Cruzeiro, Cruzeiro mandante. 50 mil ingressos já para o clássico com o Atlético, o Gão. E isso daí, ontem era 35, agora a última parcial, 50 mil. Vai lotar, já está lotado, né? Zero surpresa, o Leopoldo Siqueira. Primeiro eu falo, você viu essa, Léo? Primeiro eu falo Roger Machado, agora eu chamo a Leopoldo Siqueira. Zero surpresa, evidentemente que a torcida do Cruzeiro sempre comparece, não precisa ser convocada. A torcida do Cruzeiro se basta a si mesmo. Mas é necessário a gente falar sobre uma coisa importante, que é o Cruzeiro dar atenção para os portais que vendem ingresso. Porque o torcedor tem reclamado demais e essa é a conexão do time comercialmente, diretamente com a sua torcida. Então vamos dar uma atenção especial, porque tem jogos importantes esse ano e esse sistema precisa ser melhorado demais. Tenho recebido muita reclamação sobre isso. Dito isso, torcida do Cruzeiro, nós somos uma torcida, somos um sentimento chamado Cruzeiro Esporte Clube. E foi engraçado ano passado que colocaram o público lá no final do estadual para quebrar recorde do Mineirão. O maior público da história do Mineirão. Pá! Aí o Galo foi lá campeão, aí no jogo do Campeonato Brasileiro, colocaram um ingresso a mais para quebrar o recorde, 0-0. Agora... Desculpa, mas só respondendo o Fael, maior recorde do Mineirão, vocês sabem de quem que é, né, gente? Falou em recorde de torcida no Mineirão, Campeonato Internacional, sobretudo... Mineiro, Internacional, é a torcida do Cruzeiro que sempre bate recordes. Sobre isso não tem nem o que discutir. Agora, quanto ao jogo América